Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu desafio Criando Vídeos por 28 dias aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Maurício Nunes, artista da alma, contador de histórias e comunicador da verdade. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre a fotografia na minha vida enquanto eu vou dirigindo para casa depois de um ensaio. Bom, a fotografia sempre esteve presente na minha vida. Desde que eu me entendo por gente, eu me lembro de estar cercado de fotos de álbuns de família em casa. Meu pai também é fotógrafo e ele revelava algumas fotos em casa. Ele tinha uma sala escura e fazia com processo químico na época das câmeras analógicas, isso nos anos 90, entregando a minha idade agora. Então, desde muito cedo, eu sempre tive envolto pela questão da fotografia. Mas foi só lá na minha adolescência que o meu interesse pela fotografia começou realmente a se despertar. Tem uma história que eu sempre conto, que para mim foi um marco que dividiu muito a minha vida com a fotografia e também com a viagem. Foi quando eu fui com a minha família para a primeira viagem para o exterior. Fui com os meus pais para o Equador. A gente foi para a cidade de Quito visitar uns amigos que moravam lá. E naquela época meu pai tinha duas câmeras profissionais da Canon. Não lembro qual modelo agora, mas já era câmeras digitais. E a gente foi para essa viagem e ele me emprestou uma das duas câmeras, que era dele, para eu clicar livremente durante aquela viagem. Eu sempre digo que essa foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Foi a primeira vez que eu estava indo viajar para o exterior, como eu falei, e a primeira vez que eu estava clicando com uma câmera realmente profissional. Eu não tinha basicamente nenhum conhecimento sobre fotografia e eu fui completamente pela intuição. Eu lembro de pegar a câmera e de ir descobrindo, explorando. Meu pai me deu algumas dicas, mas era muito a questão de intuir. Não tinha muita preocupação com as configurações, com a fotometria. Era mais a questão de estar com uma câmera na mão e estar podendo explorar, né, num lugar diferente, num lugar novo. Era tudo novidade para mim, muitas informações novas, né? Indo para um novo país com um idioma diferente, por mais similar que fosse ao português, era o espanhol, era um idioma diferente. Outra cultura, comidas, cores, tudo aquilo saltavam aos olhos. E realmente foi uma experiência que foi um marco na minha vida. Eu lembro daquela viagem de fazer algumas fotos e não me preocupar muito com composição, mas sim me preocupar em registrar os momentos, né? A minha única preocupação era estar com a câmera e poder achar algo bonito, algo interessante e clicar. Então essa basicamente foi a minha primeira experiência realmente com uma câmera. Foi dos meus 14 anos mais ou menos, 14 para 15. Isso foi em 2008, 2009, não lembro ao certo. Depois, em 2010, eu fui fazer um intercâmbio de um mês na Austrália. Eu ainda estava no ensino médio, acabando o ensino médio, e passei um mês de férias estudando na Austrália. E naquela época eu tinha uma câmera compacta, dessas que é point and shoot, né? Só apontar e clicar, não tinha muita configuração. E eu lembro de na época não ter feito tantas fotos, eu estava mais querendo curtir a viagem, e eu nem lembro onde estão esses registros hoje em dia. Eu tentei achar esses tempos essas fotos e nunca mais achei. Inclusive é algo que eu tenho muita curiosidade, eu gostaria muito de ver essas fotos hoje em dia. Depois dessa experiência na Austrália, em 2010, eu acabei entrando para o quartel, eu fiz um concurso público, passei num concurso de sargentos da aeronáutica, e durante todo o meu período de formação na escola de sargentos, que foi de 2012 a 2013, final do ano, eu tive pouquíssimo contato com câmera. Eu nem tinha câmera naquela época, os celulares estavam ficando já um pouquinho melhores de qualidade, mas meu celular não era tão bom e estava muito mais focado no estudo, né? Foi uma experiência completamente diferente para mim e foi outra realidade. E eu só voltei a ter contato com uma câmera novamente em 2014. Eu já estava formado, já estava trabalhando na aeronáutica e foi o ano que eu comecei a me questionar. Eu era muito novo, tinha 20 anos, 19 para 20 anos. E eu estava me questionando muito sobre o que eu queria fazer da minha vida, que eu não estava muito feliz já com a carreira militar. E alguma das coisas que eu sempre gostei foi fotografar. E naquela época eu estava com tempo livre e eu acabei comprando uma câmera, uma Canon T3i. Para quem é mais da antiga vai entender e vai saber que câmera é essa. Basicamente todo mundo comprava essa câmera, uma câmera de iniciante, mas que já tinha muitos recursos, uma semi-profissional. E essa foi a câmera que eu comecei a estudar fotografia de fato, em 2014. Na época que eu comprei a câmera, eu estava morando em Canoas, que é do lado de Porto Alegre, e eu comecei a procurar por alguns cursos de fotografia. E eu lembro que eu encontrei uma escola de fotografia chamada Escola Fluxo. E me inscrevi para um curso básico, iniciante. E foi nesse curso que eu realmente aprendi a configurar e a usar uma câmera em modo manual. Aprendi a parte básica de fotografia. Isso em 2014. E eu lembro de ter ficado muito fascinado com todas as possibilidades que eu teria com uma câmera para poder criar, fazer fotos, ângulos diferentes, composições. E aquilo me deixou muito empolgado para começar a clicar. Mas acontece que eu tinha um outro trabalho
como eu falei para vocês, na carreira militar, que não tinha nada a ver com a parte artística, consumia grande parte do meu dia e a fotografia acabava ficando de lado, somente para quando eu viajava ou ia no final de semana em algum lugar. Eu lembro de ter perdido muito contato com a câmera. E nessa época também, as redes sociais começaram a ficar mais fortes. Eu lembro que o Instagram veio com mais força e a gente começou a tirar mais fotos com o celular. Então, naturalmente, eu também acabei usando mais meu celular e a câmera foi ficando de lado. Mas sempre tinha um momento que eu levava minha câmera comigo, que era quando eu ia viajar. Para mim, viagem sempre foi sinônimo de liberdade, sinônimo de explorar o novo, de estar com os olhos mais sensíveis a coisas que tu não enxerga no teu dia a dia. E esse era o principal motivo que eu levava minha câmera nas viagens, para conseguir olhar para os lugares com esse olhar de turista, um olhar mais curioso. Então a câmera sempre ia comigo. Mas ainda assim era muito pouco. Eram viagens que eu fazia 1, 2, 3 vezes por ano. Então a minha câmera ficou parada por um bom tempo, na verdade. E foi basicamente só lá em 2019, quando eu fui pro meu mochilão na América do Sul, que eu me conectei novamente com a fotografia. Eu lembro que foi um momento de muita descoberta pessoal durante essa viagem e consequentemente também artística. Foi quando eu realmente me conectei com a câmera, comecei a entender o tipo de fotografia que eu gostava de fazer, a forma como eu enxergava as coisas, as paisagens, os momentos. E foi durante a viagem que eu tive o insight e me veio realmente essa ideia de que agora eu sou um fotógrafo. Eu lembro muito bem do dia que eu tive esse insight, essa realização de que eu era fotógrafo. Foi depois de um hiking na Patagônia, Argentina. Eu estava em El Chaltén e depois, quando eu cheguei no hostel e eu comecei a olhar as minhas fotos, veio muito forte pra mim que, cara, eu sou um fotógrafo realmente. Eu tô gostando do meu trabalho, eu consigo me enxergar como um artista, como um fotógrafo, e a partir de hoje, quando alguém me perguntar o que eu faço, eu vou dizer, eu sou fotógrafo. Eu até escrevi um texto sobre isso no meu Instagram. Eu vou deixar o link para vocês nesse vídeo aqui, na descrição do vídeo, desse post, que foi o dia que eu escrevi um texto muito legal falando sobre a minha história com a fotografia também, e tendo esse insight de que a partir de hoje eu me considero um fotógrafo. Se eu não me engano, esse texto foi escrito em abril de 2019, então já faz aí mais de 6 anos. Bom, e desde o dia que eu escrevi esse texto até hoje, muita coisa aconteceu na minha vida, tanto na fotografia quanto na vida pessoal, mas a paixão por essa arte só foi aumentando, só foi refinando, eu fui me entendendo cada vez mais como fotógrafo, como artista da alma, entendendo a maneira como eu enxergo a fotografia na minha vida, que é uma expressão artística do nosso ser. Não existe um certo ou um errado, é tudo questão de perspectiva e de como a gente enxerga o mundo. E eu sou muito grato por tudo que a fotografia me proporcionou na minha vida, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu fui, os trabalhos que eu fiz. E é muito legal hoje poder estar usando a minha câmera como ferramenta de comunicação, como um canal para passar minha mensagem, não só por imagens estáticas, mas por vídeo também agora, que é algo muito mais recente na minha vida, mas tão importante quanto a fotografia e meu principal canal de comunicação hoje em dia. Bom, esse foi um resumo da minha história com a fotografia. Se tu curtiu o formato desse vídeo, dá um like, comenta aqui embaixo para saber se tu gostou. E se tu quer saber um pouco mais também, alguma curiosidade sobre alguma história, qualquer coisa relacionada à fotografia, também pode comentar aqui embaixo, vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. Espero que tenham curtido esse vídeo e, como sempre, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!